Fala aí, galera, vamos acompanhar agora a entrevista coletiva de Mano Menezes após aí um empate do Grêmio contra o Ceará. Galera, deixem o like aí na coletiva, vamos ouvir, né, o que o Mano tem a dizer sobre esse empate. Ações ofensivas, teve um milagre do Volpi que garantiu o empate. E por que o Grêmio chuta pouco no gol adversário? Bom, boa noite a todos. Eu acho que a gente pode fazer qualquer análise para o lado que a gente quiser, né? Mas começar por um milagre do Volpi, que salvou o resultado do jogo, não é honesto. O Grêmio teve 3 chances, 4 chances, 5 chances, bem claras também para fazer o gol. Então, o que manteve o 0-0 não foi a defesa do Volpi. O que manteve o 0-0 foi que também não fizemos e não aproveitamos as oportunidades que tivemos, uma delas quase sem goleiro, segundo tempo, né? Então, acho que o Grêmio faz, depois do jogo que fizemos aqui diante do Sport, que saímos todos muito tristes com aquilo que entregamos como time, faz um jogo muito melhor como equipe. Esse é o ponto de partida que acredito que a análise do jogo deve caminhar. Essa é a análise que nós vamos levar como essência dela. E foi o que eu disse aos jogadores agora no fechamento. Quando saímos daqui do jogo anterior, não saímos com nada. Hoje, saímos com um jogo de futebol bem jogado, com algumas limitações que ainda temos, mas sabemos aonde as temos e como vamos trabalhar para resolvê-las. Esse é o indicativo do jogo e é nessa direção que vamos caminhar. Penso que tivemos aí uma posse de bola bem significativa contra um adversário que tem imposto dificuldade contra todo mundo. Se você pegar os últimos 10 jogos do Ceará, você não tem um jogo ruim. Então, né, sabíamos que o jogo ia ser um jogo que nos traria alguma dificuldade. E a nossa dificuldade, na minha visão e na nossa avaliação, está em ter 60% da nossa posse, que foi extremamente superior dentro do campo do adversário, e não traduzir isso em gol. Aí sim. Por que não traduzimos em gol? Porque nos faltou uma qualidade de jogo, de futebol, melhor. Contra um adversário que defende bem, que teve bem postado, que esperou, que baixou as linhas, a gente, em determinados momentos, fez a escolha aquela mais simples de sempre, que é cruzar na área. Cruzar na área sem qualidade contra um goleiro que é extremamente competente na saída de gol sempre, né, reduz as tuas possibilidades de fazer gol. Então, com esse volume, com chegar tantas vezes lá no último terço, nós temos que fazer melhor como equipe. E é isso que precisamos resolver, na minha opinião, para vencer jogos justos como esse, justo no sentido de grau de dificuldade, porque todas as equipes vencem assim jogos difíceis, como foi o jogo que enfrentamos hoje, e que tivemos mais domínio, mais possibilidade de fazê-lo. Então, Mano, em cima disso, né, dessa posse maior, dessa ideia de melhorar, o que você faz a partir de agora, nessa próxima semana, ou o que você fez já buscando melhorar nessa última semana, que hoje, por exemplo, não deu certo? A gente viu o Bright White saindo e o estádio vaiando. Tem um mau momento do jogo, não sei se você acha que foi para o Bright White, daqui a pouco para a troca, não sei também, daqui a pouco, mas o estádio vaiou. Né? Concordo contigo. É uma reação do torcedor, né? Incomodado com o momento. É a questão da qualidade, é o momento individual que está ruim, é o trabalho da semana que não surte efeito no jogo? Olha, quando eu acho que o torcedor concordou com a análise que fizemos aqui.
Ele viu a equipe muito próximo da área do adversário, ele viu rondando aí, ele viu o volume de jogo, ele viu a bola chegando dentro da área, e aí ele direcionou para o homem que geralmente tem que empurrar a bola para dentro mais vezes, que é encarregado disso, um pouco dessa frustração da bola não ter sido colocada para dentro. Tá? Eu enxergo dessa maneira. Da mesma maneira que eu enxergo a vaia no final. A vaia no final é uma frustração, é um sentimento que viemos aqui de novo e o time não venceu. Venceu o jogo fora de casa, esperávamos que agora confirmasse, não confirmou. É o mesmo sentimento que temos nós. Tá? Mas uma coisa é aquilo que fizemos no outro dia e outra coisa é aquilo que fizemos hoje. Tá? Vamos continuar trabalhando da mesma maneira, como sempre. Né? Acho que algumas coisas podem fazer com que a gente tenha um aproveitamento melhor. E contra equipes, às vezes, que te dão um espaço maior na última linha, atrás da linha de defesa, e esses pequenos defeitos que ainda temos de construção não aparecem, a gente aproveita como aproveitou no jogo fora de casa. Mano, tu mencionou bastante sobre essa necessidade de melhorar a qualidade de jogo, né? E hoje nós vimos, por exemplo, na segunda etapa, o Riquelme ganhando oportunidade e saindo lesionado. 2 perguntas, mano. Existe uma garantia, partindo da direção para ti, de que dentro da janela de transferências o Grêmio vai conseguir contratar o camisa 10 que tu já falou publicamente, que é necessário também incorporar este atleta? E também diante da pergunta anterior, queria que tu falasse mais sobre o Bright White individualmente, porque parece que, de maneira técnica, ele não está conseguindo ganhar dos zagueiros adversários, e não apenas no jogo de hoje, mas em outras partidas também. Essas 2 questões, por favor, do camisa 10 e do Bright White. Eu penso que o Bright tem uma característica bem clara, né? Não é exatamente um centroavante de jogar enfiado no meio de 2 zagueiros, sustentando pivô, sustentando bola. E, às vezes, um jogo como esse exige isso, né? Então, por isso que fomos buscar um atacante com característica diferente, para que possa dar à equipe esse jogo para ganharmos jogos assim. Né? Podemos fazer uma dupla de ataque, podemos optar por uma característica diferente, e é isso que a gente faz. Tá? Você vê que, só para citar um exemplo, né? O Ceará teve menos volume do que a gente, mas teve 2 grandes chances de gol com um homem que sustentava e que incomoda a gente sempre, por característica que é a do Pedro Raul. E eles usam em cima dessa característica, podia jogar em cima dessa característica e o fizeram. Tá? Então, é assim. A primeira pergunta, desculpa. Se existe uma garantia da direção de que eles vão conseguir contratar? Temos trabalhado muito, confio na direção, continuo confiando. Continuamos confiando uns nos outros, porque esse é o único caminho da gente resolver os problemas. Mas tem garantia? A garantia sou eu. Mano, boa noite. Hoje você acabou perdendo o Balbuena, né? E pelo que a gente viu da saída de campo, provavelmente ele vai ficar de fora das próximas partidas, dos próximos compromissos. Você também falou, há algum tempo atrás, enquanto ainda passava pela fase mais difícil, que para começar a acertar o time tem que começar acertando a defesa. E aí hoje entra o Wagner Leonardo, a sequência também ela é difícil, né? Tem o Flamengo, tem o Mirassol que está fazendo uma grande campanha no Brasileirão e depois tem o Clássico Grenal. Enfim, mano, em relação agora a ter que mudar mais uma vez a peça no sistema de defesa que parecia estar encaixando, né? Quanto que te preocupa isso e quanto também que abala daqui a pouco a confiança do grupo, né? Ter que estar trocando a todo momento as peças no sistema de defesa. A única coisa que é diferente das outras equipes é que a gente ainda está em construção, né? Os outros também trocam, mas já estão mais construídos do que nós. O campeonato é duro, é assim mesmo, temos que tirar jogadores, colocar jogadores. Acho que a gente melhorou no domínio de jogo, no controle de jogo, num setor que a gente não controlava nunca, que é o meio-campo. Já melhoramos. Acho que o Cuejar deu uma estabilidade muito boa ao setor para o início de construção. Achei que hoje Alex fez o seu melhor jogo, Alex Santana, dos jogos que estava aí. Né?
Se temos essa estabilidade, podemos colocar um meia de volta, que a equipe sustenta isso, tá? Então, é isso. Acho que a equipe tem que mostrar caminhos e o treinador segue o caminho que ela mostrar para arranjarmos as soluções que temos que arranjar. Mano, boa noite. Me parece que aconteceu um fenômeno semelhante com o pós-parada do Mundial hoje no segundo tempo. A primeira etapa, quando tu teve aquela estrutura de meio campo com o Edenilson, com o Ejar e Alex Santana, o Grêmio fazia um jogo de controle, criava oportunidades, teve as chances para abrir o placar. Com a troca, quando o Riquelme precisou entrar no segundo tempo, me parece que foi um movimento que tu também tentou fazer nessa volta do Mundial, de ter esse articulador, de ter essa peça que faz esse papel. E me parece que os problemas foram os mesmos, de ter essa dificuldade de fazer o time ser mais seguro defensivamente também e ser mais incisivo para atacar o adversário. O Grêmio é o segundo time que menos fez gols como mandante e costuma ter essa característica dos jogos em casa. Tem sido mais ofensivo nos jogos em casa, né? Me parece que tu já encontrou esse equilíbrio defensivo do time, como a gente viu contra o Atlético. Mas esse passo adiante de ter esse jogo de mais... um jogo mais solto, de ter essa figura do meia jogando junto com um jogador de ataque para ter essa presença maior no campo do adversário, ainda não conseguiu encaixar. É por aí ou é essa característica que te falta no grupo de ter esse jogador com esse perfil mesmo e com as peças que tu tens atualmente no grupo não tem conseguido encaixar? A gente já fez várias formações de meio campo, às vezes funcionou bem, às vezes não funcionou tão bem. Acho que o jogo de casa ele traz um ingrediente bem claro, assim, que ainda vai nos atrapalhar um pouco à medida em que os resultados dentro de casa não vêm, né? Teve um momento que nós fomos bater um tiro de meta no segundo tempo e foi organizar a equipe para bater o tiro de meta. E o torcedor não entendeu, porque ele tem pressa, ele quer apressar a equipe para resolver os problemas. É o mesmo caso quando nós temos a posse de bola do meio campo da intermediária para frente. Não é fácil você entrar na defesa de uma equipe bem postada. E se você entrar de qualquer jeito, você vai perder a bola. E aí perde-se o controle do jogo e começa-se a ficar intranquilo de novo. Riquelme tem uma característica, né? Ele domina a bola, não apressa a jogada, porque é necessário que não se apresse a jogada na maioria das vezes. Não tem espaços generosos que você pode logo apressar a jogada. Você tem que encontrar espaço, você tem que balançar o jogo, você tem que rodar a bola, né? E isso, o ambiente do jogo na nossa casa ainda não está dando, porque é lógico que não vai dar ainda, né? Quando os resultados dentro de casa vierem com mais frequência, bom, aí certamente o torcedor vai ter um pouco mais de calma, vai entender que é assim que nós temos que construir as jogadas. E o meia vai poder trabalhar mais na velocidade que o meia tem que trabalhar para construir a jogada. Mano, aqui, você falou da característica do Bright White na pergunta anterior, de ser um atacante que não disputa tanto com os zagueiros. A gente vê isso o cara do início, né? E você vem modificando muito os esquemas, né? No 4-2-3-1, agora optando por um tripé de volantes. Vem sendo treinado para quando disponível juntos os dois atacantes, até porque ainda não aconteceu, mas vem sendo treinado para Bright White e Carlos Vinícius terem uma partida juntos como titular. O Bright White está um pouco mais atrás como segundo atacante e o Carlos Vinícius como esse atacante na disputa aérea com os zagueiros. Isso está sendo pensado por ti para as próximas partidas? Penso, como teve André e Bright White aí, quantos minutos jogaram os dois juntos, né? Quando acontecer isso, te garanto que duas coisas provavelmente nós vamos ver. Nós vamos ter uma presença na última linha mais significativa e vamos ter um pequeno espaço aí no meio-campo, no setor de volantes do adversário. Porque esses dois jogadores, por característica, vão estar mais aí. São atacantes, né? Então, em determinados jogos isso pode ser usado. Em determinados jogos você sabe que você joga contra um meio-campo que tem muita posse. É difícil você fazer a bola chegar. Não adianta você botar dois lá e a bola não chegar. Nós não conseguimos transportar a bola. Então é isso que precisa ser entendido. Às vezes, com volume de jogo é possível você fazer. Sem volume não dá, porque não adianta, nós vamos perder o meio-campo e a bola não vai chegar lá na frente, e aí vamos ter problemas defensivos, como se você citaram antes.
Mano, boa noite. Mano, me permita mais uma vez tocar no fator comportamental dos atletas. Você tem 2 atacantes que jogam pelos lados, o Alisson e o Christian Oliveira. Ambos são jogadores de verticais, mas eles não conseguem concluir a jogada muitas vezes pela ansiedade. E uma outra, o que falta para o Gabriel Mack, que tem contrato profissional, receber mais chances no time? Bom, Gabriel Mack está na seleção, você sabe disso, né? Foi convocado, está na seleção. Tá? Nós estamos trabalhando para que ele tenha uma condição de disputa mais próximo do nível que é a disputa da Série A. Né? Ele é um menino, a complexão física dele não é tão avantajada como o Riquelme, por exemplo, que suporta bem, entra aí, suporta bem. Então, nós estamos trabalhando para que daqui a pouco podemos utilizá-lo. Talvez um jogador um pouco mais de beirada para vir para dentro, como um segundo meia. Tá? Aquele que eu falo, e já falei várias vezes para você, para não ter, talvez, 2 jogadores que sejam tão verticais de forma simultânea nas 2 beiradas e ter mais jogo organizado, mais jogo construído, que eu acho que é o caminho que a gente pode seguir. Mano, nos jogos que o Grêmio precisou propor, precisou em casa buscar a vitória, teve mais dificuldades do que quando marcou e explorou o contra-ataque do adversário. Parece que tu solucionou um problema com o Cuéllar no meio-campo. Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre o quanto ele te dá sustentação para pensar em outras modificações. O que o Arthur pode colaborar, se tu vê ele como um jogador para atuar ao lado do Cuéllar ou mais adiantado. Ele está chegando na segunda-feira, às 11 da manhã, aqui em Porto Alegre. Ótima notícia que você está me dando. E essa questão da entrelinha, o Grêmio parece ter uma dificuldade muito grande de trabalhar na entrelinha ali, atrás do centroavante, conectar naquele setor e dali fazer a jogada chegar na ponta ou no centroavante. Como solucionar esse problema? Bom, eu acredito que quem trabalha muito entre linhas é meia. É a função, é a característica, sabe controlar essa ansiedade de não ir buscar a bola no pé, porque não pode buscar a bola no pé, tem que sustentar lá. Tá? Então, quando nós quisermos evoluir para isso, quando pudermos evoluir para isso, é exatamente isso que a gente quer. Tá? O Grêmio não era um time posicional, de jogo posicional. O Grêmio era um time de verticalidade, você sabe disso. Então, a equipe foi pensada para ser assim. Tá? Talvez, por isso, que Cristaldo tenha sofrido tanto e tenha baixado de rendimento a partir de um determinado momento. Agora, quando as coisas começam a voltar para o caminho, talvez possamos tê-lo de volta em alguns momentos, porque é um jogador de extrema qualidade e sabe fazer a função nesse lugar. Tá? Eu sempre digo e eu prefiro, e acho que o caminho é que a gente tenha 2 jogadores para jogar nesse lugar, né, para que a equipe seja mais equilibrada em tudo aquilo que a gente imagina como futebol. O Cuéllar está bem, achei que fez 2 jogos muito bons.